A paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Sejam bem-vindos a mais de uma de nossas aulas. E nesta aula de hoje nós iremos tratar de dois assuntos aqui muito importantes, que é sobre a existência do universo e da vida. Quais são as visões de mundo que falam sobre a origem do universo e a origem da vida? Bom, atualmente a cosmovisão da existência do universo e da vida é a da famosa teoria do Big Bang. Então, a teoria do Big Bang hoje domina o mundo acadêmico, mostrando a sua visão em relação à origem do universo e também à origem da vida. Essa crença de que tudo que existe, inclusive a vida, que tem origem numa grande explosão, ela não é aceita somente por pessoas não cristãs, mas também há cristãos no mundo acadêmico que defende a teoria do Big Bang, a teoria da grande explosão. Mas o que vem a ser o suposto Big Bang? Nós temos aqui o seguinte argumento. Primeiro, que o Big Bang é uma teoria que foi publicada ou foi apresentada para o mundo, ou para a sociedade de um modo geral, aí no começo do século XX, ou seja, a partir do ano de 1900. E essa teoria ela foi apresentada por astrônomos e físicos, cuja essa classe científica aí acredita que a formação do universo ela teve início a partir de várias explosões, que teria acontecido pelo menos há 15 bilhões de anos atrás. O que nós percebemos também dessa teoria é que ela é uma teoria evolucionista, ou seja, as pessoas que levantaram essa teoria ou proporam essa teoria para o mundo, eles também são teóricos da evolução. Eles acreditam não na criação, mas na evolução. E qual o objetivo deles apresentarem essa teoria, a teoria da grande explosão, para o mundo? O objetivo é dar uma explicação para a origem de tudo, que até o momento a única explicação que tinha ou que havia era a explicação religiosa de que foi um Deus que criou tudo o que aí está. Ou seja, uma explicação científica ainda não havia sido dada. E aí ela vai começar essa explicação através de uma teoria. Essa visão não cristã evolucionista, ela vai afirmar que a matéria já existia. Então, antes de acontecer essa grande explosão, havia essa matéria lá. E que após aí essa suposta explosão, diferentes matérias vão se unir e vão formar aí o famoso universo, E dentro desse universo vai ser formado aquilo que nós chamamos atualmente de galáxia, os planetas e a vida humana e a vida biológica, animal e etc., dentro do planeta Terra, Então, essa teoria ela vai apontar para a origem de tudo como sendo através de uma grande explosão, onde tudo vai sofrer um processo de evolução. Mas os adeptos aí dessa cosmovisão evolucionista, eles não conseguem explicar algumas coisas que são importantes. Por exemplo, a origem da matéria, segundo esses cientistas aí, a matéria ela já existia antes da grande explosão. Mas qual teria sido o início dela? Como ela chegou a ser matéria? Como ela surgiu? Então, os teóricos aí do Big Bang não vão conseguir dar uma resposta, plausível sobre a origem da matéria. Outra coisa importante é a motivação da explosão da esfera de massa. Ele diz, a matéria existia, estava lá. Mas o que motivou a explosão? Ou seja, o que ocasionou a explosão dessa matéria? Então, eles não vão conseguir dar
uma resposta, né? O que se tem de certeza que envolve aí a teoria do Big Bang é que o universo está em expansão. Então, o que se vê, o que consegue observar é que o universo está expandindo, né? É a única situação observável, que inclusive quem fez essa observação aí foi o Hubble, né? Ele conseguiu perceber isso e expôs para o mundo, né, que o universo estava em expansão. Então foi a partir dessa observação aí que os teóricos do Big Bang afirmaram que essa expansão, ou seja, o motivo do universo estar expandindo, era a grande explosão que havia iniciado há 15 bilhões de anos atrás. Bom, mas como o cristianismo vê a existência do universo e da vida, né? Qual a visão cristã da matéria que já existia antes aí da suposta explosão? Como ela surgiu? É isso que a gente vai analisar posteriormente. A visão cristã sobre a existência do universo e da vida é aquela apresentada pela Bíblia Sagrada. Porém, mesmo a visão cristã se fundamentando a princípio na Bíblia Sagrada, ela não descarta os fatos científicos, as evidências científicas expostas, né? Então, de acordo com a visão cristã, o universo e a vida têm como autores a pessoa de Deus. Ou seja, um ser divino que está acima de tudo, que é alguém sobrenatural, né? Ele deu origem a tudo isso. Então, a fonte principal dessa visão cristã aí é o quê? É os escritos bíblicos. Os escritos bíblicos é a fonte principal da visão cristã, apresentada para o mundo como sendo Deus o autor de tudo aquilo que existe. E os textos são os seguintes. Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 1, que diz que no princípio criou Deus o céu e a terra. Esse texto de Gênesis apresenta a origem de tudo como sendo na pessoa de Deus. Colossenses capítulo de número 1, versículo de número 16, diz o seguinte: porque nele foram criadas todas as coisas, tanto as que há nos céus e na terra, visíveis e as invisíveis. Então o texto apresenta que essa pessoa de Deus não somente deu origem àquilo que se vê, mas àquilo que não se vê. Podemos também afirmar que dentro dessa expressão visíveis e invisíveis está o mundo bacteriano, né? Aquele mundo que o olho humano não consegue enxergar. No livro de Neemias, capítulo 9, versículo 6, diz o seguinte: só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há. Então, no texto apresentado, mostra aí que o autor da vida, seja essa vida a vida aquática, seja essa vida a vida terrena, né? E na vida terrena envolve a vida humana, animal e vegetal, tem como autor a pessoa de Deus. Então, essa é a visão cristã sobre a existência do universo e da vida, né? Mas, como foi vista aí pelos textos que nós lemos, né, anteriormente, a visão cristã ela propõe a ideia de criação para tudo que existe. Ou seja, a visão cristã ela vai descartar a visão evolucionista, porque a visão evolucionista vai dizer que tudo é fruto de uma mera evolução. E na visão cristã, nada é evolução, mas tudo foi criado, teve um início
e foi criado daquela forma e daquela maneira, nada evoluiu para uma condição melhor. Então a visão cristã é criacionista, né? E pelo fato dela ser uma visão cristã criacionista, ela vai propor também que a matéria, que segundo os teóricos lá do Big Bang já existia, ela tem um início, ela foi criada, né? E de acordo com Gênesis capítulo 1 e versículo de número 1, que diz: no princípio criou Deus o céu e a terra. Se no princípio Deus criou o céu e a terra, então no princípio nada existia, e esse nada envolve a matéria. E nós sabemos que tudo que existe é composto também pela menor partícula que existe no momento, é o átomo. Então, quem criou o átomo? Quem criou essa matéria chamada átomo? Segundo o livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 1, foi a pessoa de Deus. Então, vamos analisar o verbo criar. O verbo criar em hebraico é chamado de bara. E bara significa o quê? Criar, fazer. Então, nós podemos compreender que esse verbo que está no texto de Gênesis 1:1, onde nada existia, ele vai ter a ideia de criar a partir do nada. Então, bara também significa criar a partir daquilo que não existe. Então, essa menor partícula não existia, mas em um momento da história aí, Deus fez com que ela existisse. Mas também é possível entender que o verbo bara também tem um sentido de criar daquilo que já existe. Por exemplo, quando Deus disse, façamos o homem, o verbo fazer também é bara, e o homem foi feito de uma matéria já existente, que é o barro. Então, bara significa criar a partir do nada, mas também significa criar daquilo que já existe. Então, no texto de Gênesis 1:1, bara está falando da criação a partir do nada. Então, foi aí que Deus criou a matéria, né? Ou seja, a menor partícula hoje conhecida. Então, partindo do princípio bíblico de que no início da criação não havia nada, entende-se que Deus criou a matéria, dando a entender que a matéria não é eterna, ela teve um início, né? E com certeza vai ter um fim. Então é importante que você compreenda que na visão cristã, que é uma visão criacionista, né? A matéria ela vai ter um início, ela não é eterna. Então Deus cria primeiro a matéria, que é o átomo, né? Podemos dizer assim, para que através dessa matéria ele venha dar forma a toda a estrutura física observada pelo olho humano em relação a tudo que ele consegue alcançar. Então, a visão cristã, criacionista, tem um fundamento científico, né? Ela tem uma base científica. Com certeza, sim. Isso porque, analisando a estrutura fisiológica de alguns seres, percebe-se que o mesmo não pôde ter sido fruto de uma evolução, ou sofrido uma evolução, uma espécie de melhoramento fisiológico, né, até chegar na condição atual. Então, a gente vai ver aqui um exemplo. Nós temos aqui o exemplo de um besouro que ele é chamado de besouro bombardeiro. Ele é um exemplo muito interessante sobre essa visão cristã. Por quê? Porque ele possui dentro, a parte interna dele, aí, 2 bolsas com substâncias químicas. E quando essas substâncias elas se misturam, ela ocasiona uma explosão. É o sistema de defesa desse besouro. Quando ele é acometido assim por um predador, né? Então ele joga essas 2 substâncias químicas que estão separadas em 2 bolsas no seu sistema interno,
ele joga para fora. Quando ele joga para fora, elas se misturam e explodem, né? É muito interessante. Aqui nessa outra imagem, a gente tem aí a parte fisionômica dele, né? Desse besouro, e a gente consegue observar essas duas bolsas, né? O que é interessante aqui é o grau de complexidade que há nesse besouro. Então, de acordo com a evolução, qual foi a parte do inseto que evoluiu primeiro? E a gente sabe que, de acordo com a visão evolucionista, é que cada parte, né, de um ser vai passar por um processo de evolução de milhões de anos. Ou seja, quando a gente olha esse besouro, a gente percebe que dentro dele tem duas substâncias químicas separadas por bolsa. A gente começa a questionar em que momento surgiu a primeira bolsa de substância química, em que momento surgiu a segunda bolsa de substância química, em que momento surgiu aí essa espécie de couraça protegendo essas bolsas, né? Ou seja, o que é que veio primeiro? Bom, de acordo com o processo evolutivo apresentado pela teoria da evolução, esse inseto aí não poderia existir. Você vai entender por quê. Porque o processo é de milhões de anos, para que cada parte desse inseto viesse a evoluir. Ou seja, para que ele viesse se tornar um inseto, onde ele viesse desenvolver esse sistema de defesa dele, passou-se por um processo de milhões e milhões de anos. Ou seja, no momento em que a suposta evolução estivesse acontecendo nesse besouro, né, automaticamente ele deixaria de existir. Por quê? Porque ele seria explodido. Porque para ele não ser explodido, ele precisa ter aquela espécie de couraça de proteção que está por cima das bolsas dele, onde está concentradas as duas substâncias. Sem falar que as duas bolsas elas não vão surgir de uma vez, em um só momento, né? Como diz aí a própria teoria da evolução, o próprio besouro vai sofrer um processo de milhões de anos. Nesse processo vem cada parte do inseto aí separadamente. Então não daria tempo, né, do inseto permanecer vivo. Por quê? Por conta do grau de complexidade que há. As substâncias químicas iriam se misturar antes que viesse surgir aí essa proteção que existe no besouro. Logo, quando ele fosse utilizar-se aí do seu sistema de defesa, ele também explodiria, né? Bom, se pela lógica da evolução esse inseto não era para existir, então se pode concluir que ele foi criado, né? Então, na visão cristã da existência do universo e da vida, ela se vale de quê? Primeiro, dos registros bíblicos sobre a criação dos céus e da terra, e segundo aí das evidências científicas que apontam aí que tudo foi criado. Então, a visão cristã sobre a origem do universo e da vida parte de dois princípios. Um princípio bíblico e um princípio não bíblico, que são as evidências científicas, né? Então, apesar da visão cristã priorizar ao que entende-se por verdade bíblica, que são os textos bíblicos apresentados, mas ela se vale das descobertas científicas também. Não para buscar a verdade. A ideia não é buscar a verdade através das evidências científicas, mas é comprovar pelo relato bíblico, né, que aquele relato é uma verdade. Então, a ideia de se valer das evidências científicas é comprovar
aí aquilo que a Escritura já nos informa, né? Sobre a origem da vida e sobre a origem do universo. E aqui a gente encerra o nosso momento. Eu espero que você tenha compreendido esta aula de hoje. Que Deus te abençoe e a paz do Senhor.